Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula de matemática financeira. Assunto juros compostos. Videoaula essa, número 4, dirigida a você que é aluno universitário, você que está se preparando para concurso público, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Central, Receita Federal, CVM e assim por diante. E para você que quer aprimorar seus conhecimentos nesses assuntos, né? De suma importância isso. Gostaria de, como a nossa agenda de hoje, ela está recheada de regime de capitalização, cálculo dos juros compostos, valor atual, valor nominal, taxas equivalentes, períodos não inteiros, exercício de assimilação e exercício de fixação. Né? De suma importância esses assuntos. Se você está gostando, deixe seu like, inscreva-se, divulgue nas suas redes sociais, é de suma importância a gente socializar essa informação. É de suma importância você que irá participar de concurso público, muitos às vezes dizem, não, mas a matemática financeira ou determinada disciplina tem um peso menor. Olhe, muito cuidado, né? A experiência mostra que esse peso menor, às vezes, é o diferencial para a sua aprovação. Porque aqueles que têm pesos maiores, todo mundo estuda, inclusive você. Todos estão muito sabidos nesses assuntos. Agora, determinadas disciplinas é que, às vezes, é o diferencial do seu score justamente para você ser classificado e aprovado. Né? De suma importância isso. Não se esqueça, não menospreze nem no concurso, nem na universidade, nem na faculdade, determinadas disciplinas, porque todas foram pensadas, todas têm seu objetivo maior. Então, de suma importância você estudar. Essa máxima de dizer que não, o peso é pouco peso, ele não tem uma influência muito grande no resultado, tem. Todas têm influência muito grande e aí é o diferencial para a sua aprovação. Qualquer dúvida sobre essa aula ou sobre outras aulas do nosso canal, mande para a16@gmail.com. Né? De importância vital, quando você mandar sua dúvida, mandar seu problema, você informar qual é a origem dele. Né? Está num livro, se for o professor que passou como exercício, para você, evidentemente, treinar sobre esse assunto e assim por diante. É de suma importância você a origem da questão e de sua dúvida, tá ok? Responderemos. Evidentemente que, às vezes, o aluno fica, ou o candidato fica apreensivo quanto ao tempo de resposta, porque nós temos uma fila de atendimentos. Então, às vezes, demora um pouco mais, porque está na ordem de chegada, certo? Então, aguarde. Agora, sempre me informe a origem da questão, certo? Ou seja, está num livro, foi o professor que pediu como trabalho e assim por diante. De suma importância isso. Regimes de capitalização. Vamos falar sobre esse assunto. Regime de capitalização. Observe, na verdade, nós temos juros simples, que nós já vimos na segunda aula. Né? A primeira aula nossa foi o quê? Recapitulação de percentagem, um assunto da matemática, né? A segunda aula foi sobre juros simples. Né? Então, já vimos juros simples. E a terceira aula falando sobre desconto simples. Então, juros simples, vocês viram que, pelo próprio nome, né, ele é simplíssimo. Né? A simplicidade máxima para você resolver problema, né? Porque é a maneira mais simples de você calcular juros. Então, juros compostos, que é o assunto de hoje, né, dessa aula, do vídeo aula 4. Então, só relembrando, juros simples é a remuneração pelo capital inicial aplicado, conhecido como principal, é diretamente proporcional ao seu valor, o tempo de aplicação e, evidentemente, é proporcional à sua taxa de juros, certo? Então, você vai calcular 1 mês, 2 meses, 3 meses, você calcula cada mês aquela taxa e vai somando ao seu capital inicial, né? Já o juro composto, não. O juro composto é alguma coisa um pouquinho diferente. É aquela gerada pela aplicação e que é incorporada a mesma, participando consequentemente da geração de juros do próximo período. Então, a cada mês você calcula juros, incorpora o seu capital e no próximo mês vai calcular os juros sobre esse novo capital, quer dizer, o capital anterior mais os juros do período anterior, né? Quando o juro é incorporado ao capital ao final de cada período, dizemos que ocorreu uma capitalização. Então, a capitalização mensal, trimestral, anual e assim por diante, ok? Então, vamos ver um exemplo. Vamos pegar um exemplo logo de juros simples para ficar um comparativo bastante fácil de entender. Então, juros simples, nós temos aí os períodos, 1, 2, 3, o juro do período, né? Se o cálculo, vamos supor que seja 30%,
eu multipliquei 100 vezes 30, ganhei 30, então um montante de 130. No próximo mês eu aplico novamente os 100 a 30, somei 160. No próximo mês, no terceiro mês, 100 vezes 0,3, ou seja, aqui eu estou aplicando a taxa de juros, né? No caso especificamente aqui unitária, 30. Se eu somar aqui os 130, 160, 190, né? No final de 3 meses, os meus 100 aplicados a juros simples, estará lá R$ 190, 30 mais 30 mais 30. Então, veja, isso é a maior coisa simplória, né? Ou seja, o capital inicial sempre mantém o mesmo, né? Então, juros compostos. Esse mesmo caso, se eu estivesse calculando 30% ao mês com juros compostos, seria da seguinte ordem. Eu pego os 100, aplico 30, primeiro mês eu tenho um montante aqui de 130, esse 130 vai passar para cá, ó, tá vendo? Eu aplico mais 30% em cima dele, 39, somado com 130 dá 169. Depois, no terceiro mês, eu pego os 169 e aplico mais 30%, dá 50, 70, né, de juros, e aí eu vou somar aos 169 e tenho exatamente 219,70. Observe que a cada mês eu pego o montante do mês anterior e aplico. Você veja que lá no caso específico eu pego não o montante, eu pego o capital inicial. Então, no juro composto, sempre vou trabalhar com o montante. A cada mês eu tenho um novo montante e esse novo montante é que vai servir para a aplicação de juros. Por isso que ele é juros compostos, juros sobre juros. No segundo mês, você vai calcular juros sobre o capital inicial mais o juros sobre juros, né? Na verdade, né? Então, aqui está um gráficozinho que mostra juros simples e juros compostos, né? Então, aqui nesse cinzazinho aqui, o juros simples, né? Aqui, ó, tá vendo? E aqui o juro composto. Sempre o juro composto, a partir do segundo mês, dará diferente, né? Valores diferentes, aplicado a mesma taxa, terão valores diferentes, né? Para o primeiro mês é tudo igual, né? O segundo mês diante você vai ver que vai ser sempre diferente, né? Então, regime de capitalização, voltando aí, eu tenho um capital inicial zero, ele foi aplicado aí por um período, e no final eu tenho um CN, né? Um montante aí, né? O capital final, aplicado nesse período aí, N, né? E uma taxa I, né? Então, aí você tem o capital inicial, C0, CN seria o capital após um período N, né? N seria a taxa, o prazo de aplicação que você tem aí, e o I seria a taxa de juros considerada. Aí você tem, evidentemente, os componentes para nós começarmos a demonstrar esse regime de capitalização. Então, voltando ao nosso exemplo aqui, né, anterior, de juros compostos, né, aquela mesma planilhazinha que a gente mostrou antes, está aqui. Então, é o seguinte, ó, o C1, né, ou seja, esse C1 aqui seria o C0 mais 1 vezes 1 mais 0,30. Então, o C1 aqui seria essa fórmula aqui, né, aplicada aqui, esse juro aqui, acrescentado, daria 130. Seria 100, né? 100 vezes 1 mais 0,30. O C2 seria o C1 vezes 1 mais 0,30. C1 é quanto? 130, ou seja, eu peguei 130 e joguei para cá. Então, apliquei, dá 169. E o C3 seria eu pegar o C2, que eu calculei aqui 169, né? E aplicar aqui um 0,30, daria 219,70. Isso foi o que nós fizemos, na realidade, né, na planilha para mostrar, ou seja, demonstrar como é que seriam os juros compostos. Agora, observe uma coisa interessante. Se eu generalizar isso, C1 é o qual? C0 e 1 mais I. Esse primeiro aqui, ó, 1 mais I. O C2 seria o C1, 1 mais I. Mas quanto é o C1? O C1 é C0, 1 mais I, vezes 1 mais I. Então, na verdade, o C2 seria o C0, 1 mais I ao quadrado. Né? Esse vezes esse daí dá 1 mais I ao quadrado. O C3 seria C2. O que é o C2? É C0, 1 mais I ao quadrado. C0, 1 mais I, vezes 1 mais I, vezes 1 mais I. Foi isso que nós fizemos aqui para calcular o novo montante, né? E aí, assim por diante. Se eu fizer isso para N, generalizando, eu vou ter qualquer CN, né? Pouco importa aqui o período, vai ser o C0, que é o inicial, o capital inicial, vezes 1 mais I elevado a N, que é exatamente o prazo de aplicação, né? Então, aqui está mais uma fórmula importantíssima que você não pode relegar para segundo plano. Você tem que aprender a usá-la, inclusive.
Então, está aqui, ó, CN é igual a C0, 1 mais I elevado a N. Né? Então, toda vez que você quiser calcular um montante a partir do capital inicial, a uma taxa de juro e a um período, você vai utilizar esta fórmula. É bom lembrar que o I e o N tem que estar exatamente em relação ao mesmo tempo de aplicação. Né? Se eu estou falando de taxa mensal, né? Então o N aí seria N meses e o I seria uma taxa mensal ao mês, ok? E assim por diante, como nós vamos ver nos exercícios. Né? Então é de suma importância que tem essa padronização em relação à aplicação. Você não pode estar tratando trimestre com mês. Para isso, a gente vai ver que eu queria transformar essa taxa. Né? E aí nós vamos ver uma coisa interessante. Exercício de assimilação. Se você pedir emprestado 10 mil a uma taxa de 3% ao mês, pelo prazo de 3 meses, com capitalização composta, a grande pergunta, quanto você deverá pagar de montante ao final? Né? E aí você tem a solução aplicando o C0 é 10 mil, tá vendo? O I seria 3% ao mês, o N seria 3 meses, né? A aplicação da fórmula CN, C0, 1 mais I elevado a N, né? Então, C3 aqui, que eu estou calculando aqui depois de 3 meses, seria C0, 1 mais I, 003, 3, né? Peguei a taxa aqui, transformei na taxa unitária, que é percentual, ou seja, dividi por 100. E C3, se eu aplicar aqui e multiplicar tudo isso, vou achar que é 10.927,27. Né? Isso quer dizer que no final de 3 meses, a taxa de 3% ao mês de juros compostos, você vai pagar 10.927,27 por esse empréstimo. Né? Exercício de fixação. Né? Ao pedir 5 mil, você foi informado que devia pagar 5.150 centavos, com um prazo de 2 meses, e o regime de capitalização seria de juros compostos. A grande questão é quanto foi cobrado aproximadamente de juros ao mês. Né? O seu cidadão informa que você vai receber 5, vai pagar 5.150 em 2 meses, e você quer saber, em juros compostos, quanto é que esse juro você pagou aí, quanto é esse percentual de juro que você pagou. Então, o C0 é 5 mil, o C2, que é 2 meses, é 5.150, o N são 2 meses, né? Interessante, o I, aí é o que eu quero calcular, eu vou aplicar a fórmula, então o C2 vai ser C0 mais 1 mais I elevado a 2, são 2 meses. E aí eu vou substituir só os valores. C2 ele deu 5.100, o C0 é o capital inicial, você recebeu 5.000, 1 mais I elevado a 2. Então, eu tenho 5.100 dividido por 100, dividindo, aqui está multiplicando para ser para cá, dividindo. Eu vou ficar 1,0201, né, dividindo 5.100 por 50, por 5.000, 1 mais I2, né? Eu tenho aqui o quadrado aqui, então, para eliminar isso aqui, eu bastaria elevar todos os dois membros a 1 meio. Se eu levar aqui a 1 meio, elevo aqui a 1 meio, eu simplesmente cortei aqui, aqui ficou elevado a 1 meio. Né? E daí eu tiro que o valor de I será exatamente a raiz quadrada de 1,0201, está aqui, né? Está indicando 1 meio, está dizendo que é raiz quadrada de 1,0201, que é 101 menos 1. Então, na verdade, o I é 0,01 ao mês, ou seja, 1% ao mês. Né? Aqui eu estou tratando como juros no formato unitário, né? Unitário, e aqui a nível percentual, ou porcentual, como queira chamar, né? 1% ao mês. Então, é interessante que, nesse caso, você agora vai começar a ficar habilitado a saber exatamente quanto está cobrando de juros compostos quando você for tirar o seu empréstimo. Né? A prova dos 9 seria eu pegar o quê? Seria eu pegar o capital que você vai receber, os 5 mil, que é o C0, e aplicar a fórmula, né? Essa fórmula aqui, ó. 5 mil é 1 mais 0,01 elevado a 2, ou seja, a taxa de 1% elevado ao quadrado, são 2 meses. E você vai ver que você resolver essa expressão, você vai encontrar também 5.100,50, né? Que é exatamente o valor que você vai ter que pagar depois de 2 meses, nessas condições, este empréstimo. Né? Então, vamos lá. Cálculo de juros compostos. Né? Vamos ver mais uma coisa importantíssima. Eu tenho aqui o C0, eu tenho aqui o CN, né? Tenho aqui o período, a taxa I, eu tenho o capital inicial,
N períodos, prazo e juros. Eu tenho aqui os juros compostos que nós vimos. E vamos ver uma coisa interessante, né? Como é que eu calculo esse juros? Lá nós vimos o capital final. Como é que eu calculo o juros? O juros sempre vai ser C1 menos C0, o juro de 1. C1 menos C0, né? O capital inicial aqui é 100 e aqui é 130, 130. Por isso que é 30. Aqui eu pego o juro de 2, seria C2 menos C0, seria 69. C3 seria C3 menos C2, C0, né? Seria, evidentemente, 219,70 menos 100 dá 119, que eu paguei de juros, né? E aí, qual seria essa fórmula, né? Quer dizer, eu estou tratando aqui numericamente, agora eu vou mostrar algebricamente. Como é que seria? Então, o juro seria sempre CN menos C0. Sempre é um capital menos o juro anterior, né? Então, esse juro aqui sempre vai ser o capital final, que é o montante aqui, né? O capital após N período, menos o C0 inicial. Se eu pegar aqui, ó, 219,70 menos 100, que é o capital inicial, daria os juros aí que eu estou pagando, né? No caso aí, 119,70. E seria juros, seria C0. Seria C0, a gente viu a expressão nesse instante, né? O C0 seria CN, seria C0 mais 1 elevado a N, menos o C0. Se eu colocar o C0 aqui em evidência, né? Eu vou botar que o C0 vai ser 1 mais 1i elevado a N menos 1, né? Então, na verdade, o juro será dado por essa expressão, né? 1 mais i elevado a n menos 1. Então, essa é uma fórmula que você também precisa não decorar, mas internalizar, né? Para isso, você precisa entender de como ela foi construída, né? De onde ela foi deduzida. Ela foi deduzida a partir da própria expressão, que é o juro de um período, sempre vai ser um capital montante naquele período final, menos o capital inicial. Então, será 1 mais IN, isso tratando-se de juros compostos, né? Bem lembrado, né? Se eu aplicar aqui, você vai ver que você chega a essa conclusão. Ó. Se eu aplicar essa fórmula no exemplo que a gente está dando aqui direto, para calcular o juros, 100 seria o capital inicial, 1 mais 0,30, né, que é o juro a 30%, elevado a 3, são 3 meses, menos 1. Então, nós temos 119,70, né? 119,70. Então, a gente começa a perceber que eu posso calcular aqui, no caso, passo a passo, né? Didaticamente, para mostrar, e aqui só aplicando a fórmula de uma maneira geral, e você também tem lá a sua solução também deste problema, né? Então, mais uma fórmula importante, essa daqui, juros é igual ao capital inicial, 1 mais i elevado a n, que é a taxa de juros elevada ao prazo, menos 1. Né? Agora vamos ver um pouquinho o que é valor atual e valor nominal. É outra maneira de você fazer referência ao C0 e ao CN, na verdade. Né? Juros simples, a gente viu o valor atual e o valor da aplicação numa data inferior à data do vencimento. Eu trouxe para qualquer data. Né? Então, eu posso trazer uma coisa que vai vencer daqui a 6 meses, eu posso trazer para hoje, então posso trazer para 2 meses atrás, quanto seria, e assim por diante. E evidentemente, o valor nominal seria o valor do título na data do vencimento. Né? Quando você assinou isso, você assinou, por exemplo, em fevereiro, para pagar agora em outubro. Observe, nós estamos em julho. Né? Então, veja essa diferença. Eu posso trazer o valor de outubro para julho. Mas se eu quiser saber o valor inicial, eu preciso trazer de outubro para fevereiro, quando você assinou aquele contrato. Né? Então, os juros compostos, no caso, já é dessa maneira. O V é o valor atual na data zero, na verdade, é o C0 que você está levando em consideração. E o N será o valor nominal na data N, seria o CN. E não se esqueça nunca que isso aqui é de suma importância, essa fórmula aqui. CN é C0, 1 mais I elevado a N, que nós estamos trabalhando com juros compostos. Né? Então, se eu substituir aqui, você vai ver que é um negócio bastante simples você chegar a essa conclusão. Eu substituí o CN, no caso, né? O CN por N, e substituí o C0 por V, ou seja, valor nominal e valor atual. Né? Então, você veja como é o valor atual, uma data, e o valor nominal. Então, V0 é o valor na data zero, e N seria o valor nominal, ou seja, na data que você está N, né? A data N. Então, aqui você teria uma expressão que dá o valor nominal em função do valor atual. Né? E aqui, simplesmente, você inverteu. Agora, você quer calcular o valor V, que é o valor atual. Então, seria N
dividido por 1 mais n. Do mesmo jeito que para você calcular o Cn, você multiplicou por 1 mais i elevado a n. Se você quiser voltar, quiser calcular o C0, no caso aí o V, você somente precisará dividir por 1 mais i elevado a n, você terá, evidentemente, o valor atual, ou seja, o valor, o C0, né? O C0, data zero, como queira dizer, né? Então, de suma importância isso é isso. Vamos a um exercício de assimilação. Por quanto devo comprar um título de valor nominal de 12 mil, vencível daqui a 3 meses, se a data de juros composta corrente for de 2% ao mês? Então, alguém lhe oferece, olha, eu tenho um valor aqui, um título de 12 mil, é vencível daqui a 3 meses. Quanto você pode pagar por esse título, se você considerar uma taxa de juros corrente composta, no caso, de 2% ao mês, né? Então, vamos lá. A solução é bem simples. N seria o 12 mil, valor nominal. O I seria 2% ao mês. O N seria 3 meses. E o V, que é exatamente o que eu quero saber quanto eu vou pagar hoje por esse título, é o V, né? É o valor atual. E aí, colocando aqui no tempo, né, para ficar mais fácil, que eu tenho um N aqui, que eu tenho o período, né, que é N igual a 3, e aqui eu tenho exatamente meu V. Eu quero saber quanto eu vou pagar. E aqui eu tenho com certeza a minha taxa de juros aqui, né, que ele disse que é 2% ao mês. Observe, o V vai ser N dividido por 1 mais N elevado a 1 mais I elevado a N, seria 12, né, eu pegaria o 12 aqui, né, eu vou usar o artifício aqui de exemplificar aqui, ó, o 12 mil está aqui, ó, tá vendo? 12 mil eu vou criar aqui na forma, que é o valor de N. A taxa, que é exatamente 2%, estaria aqui, ó, aplicada aos 2%, o valor unitário, 0,2. E o N, quer dizer, por 3 meses, ó, por 3 meses, o valor do N aqui, exatamente aqui, no exponencial, no expoente dessa expressão, né? E aí você teria exatamente como calcular esse V, né, o valor atual. E aí você começa a perceber que aqui seria o V, seria 12 mil, dividido por 1,02 elevado ao cubo. Se você fizer essa expressão aqui, calcular o cubo de 1,02, e vai 11.307,86, né? Observe que, geralmente, numa prova de concurso público, você não tem acesso à sua máquina de calcular, mas, geralmente, na prova você tem em anexo algumas tabelas, né? De raiz quadrada, de valor elevado a 2, elevado a 3, elevado ao quadrado, elevado ao cubo, raiz cúbica. Geralmente tem algumas tabelinhas que você tem que usar para você resolver a questão, já que você não vai poder usar a sua maquininha financeira, né? Então, é de suma importância você saber que você tem outros recursos através dos quais você vai poder calcular esses valores, certo? Então, 11.307 é o valor máximo que você pode dar por esse título, que vai vencer daqui a 3 meses, né, com um valor nominal de 12 mil. Né? Na hora que você fosse resgatar esse título, você ia receber os 12 mil. Você ganharia justamente a diferença de juros. 12 mil menos 11.307,86 seria o juro que você vai ganhar por essa compra, né? Taxas equivalentes, um assunto importantíssimo em juros compostos. São aquelas referidas a períodos de tempo distintos, mas quando que é aplicada ao mesmo capital e pelo mesmo prazo gera o mesmo montante, né? Você tem duas taxas, são períodos distintos, mas quando aplicada ao mesmo capital, levando em consideração o mesmo prazo, você gera o mesmo montante, né? Então, suponha que você tem aqui referente a um intervalo de tempo P, e Q seria referente a um intervalo de tempo igual a uma fração de PQ, onde Q é maior que P. Né? Fazendo P igual a 1 para simplificar, a fração do período seria 1 sobre Q. Né? E aí vamos agora botar aqui um gráfico que fica mais fácil. Eu tenho aqui um período, 1, né? Estabeleci 1, pode ser qualquer período, mas para simplificar a gente colocou 1. Aqui eu tenho esse período dividido em frações, 1 sobre Q, 1 sobre Q, 1 sobre Q. Vários pedacinhos, né? Eu dividi aqui, tá? Taxas equivalentes. E aí, se você pega um capital inicial C0, aplicar um período P1 todo aqui, ó, tá, você vai ter o quê? C1 vai ser C0, 1 mais 1 elevado a 1, né? Que é esse período aqui é 1. Aqui é como se tivesse um P, né? Então, a 1, P igual a 1.
Mas se eu pegar esse mesmo capital e aplicar ele a n períodos, quer dizer, n pedacinhos de Q, eu vou ter que o CQ vai ser C0, 1 mais IQ, que é a nova taxa aqui que foi dividida, elevada a Q períodos, né? Evidentemente, se eu multiplicar IQ vezes Q, vai dar 1, né? IQ vezes Q vai dar 1, é o período total. Então, se você pegar esse C0 e aplicar Q períodos, como a gente mostrou aqui, você vai achar um novo capital, né? Ou seja, um novo montante. O primeiro montante em um período único e o outro montante referente a frações desse período aplicado, de tal maneira que o somatório dos IQs da vida vai dar o P, né? Então, CI vai ser igual a CQ. Se eu estou dizendo que elas são aplicadas, elas são iguais ao montante, é porque eu estou dizendo que C1 é igual a CQ. Então, na hora que eu fiz C1 igual a CQ, eu vou botar C0, 1 mais I elevado a 1, que é o C1, é igual a C0, 1 mais I, 1 mais IQ elevado a Q. Ou seja, eu igualei esses dois lados aqui da expressão, né? Até pela própria definição, a gente está mostrando que esses valores eles são iguais, né? Para que essa taxa seja equivalente, esses dois valores aqui são iguais, ó, tá? E foi isso que eu fiz aqui, né? Eu igualei aqui, ó, C1, né? Igual a CQ, genericamente, mas o I aí 1. Então, aqui eu igualei aqui, o C0 vai ser igual a C0, C0, 1 mais I, 1, elevado a, é igual a C0, 1 mais I, IQ, né? E é fácil de observar agora que nessa expressão eu tenho aqui uma coisa interessantíssima, né? Que é isso aqui, ó. Isso aqui eu posso cortar, ó. Isso aqui é igual a esse, eu posso cortar esses dois, né? E na hora que eu cortei esses dois, eu fiquei 1 mais I elevado a 1 é igual a 1 mais IQ elevado a Q, né? E aí eu tenho, continuando aqui, você vai chegar a essas expressões, que IQ vai ser 1 mais I elevado a 1 IQ menos 1, e se eu quiser tirar o valor de I daqui, seria I igual a 1 mais IQ elevado a Q menos 1, né? Dessa única expressão aqui, que é essa que está exposta aqui, ó, tá vendo? Essa daqui, na verdade, é essa aqui, ó, tá vendo? Essa expressão aqui dá essa, mas se eu quiser tirar o IQ daqui, eu vou passar o 1 para cá, vai somando, né? 1 mais I, no caso, né? E vou multiplicar ambos, né, por P, né? E ao multiplicar por P, eu vou ficar com essa expressão inicial, né? Então, tanto faz eu calcular de uma maneira ou de outra. Em ambas, nós teremos os mesmos valores. Só que na primeira eu calculei o I, né? Aqui, ó. Na primeira eu calculo o I e na segunda eu calculo o IQ, né? Então, aqui nesse valor aqui eu estou calculando o I, né? Que é essa expressão aqui, tá vendo? Passei 1 para cá e fiquei aqui. E se eu quiser esse valor de I aqui, eu vou passar esse 1 para o primeiro membro, né? Vai ficar 1 mais I, e aqui está Q, né? Na verdade, quando eu levar novamente isso aqui, vai ficar essa outra expressão, né? Vai ficar IQ igual a 1 mais I elevado a 1 dividido por Q, que aqui é raiz, na verdade, né? Menos 1, né? Então, você tem essas duas expressões, elas são de suma importância para você resolver os problemas em relação a taxas equivalentes, né? Como nós vamos ver aqui nos exercícios. E aí, vamos pegar um exercício de assimilação. A taxa de juros de 9,2727 ao trimestre é equivalente a que taxa de juros composto mensal, né? Eu quero trazer ela para o mês, equivalente aqui. É a aplicação direta da fórmula, né? O IQ eu tenho aqui, quero calcular, o I é 9,27 ao trimestre, o Q são 3 meses, o trimestre são 3 meses. Vou aplicar essa fórmula daqui, ó, e ao aplicar a fórmula 1 mais I elevado a 1 sobre Q menos 1. Então, I3 vai ser 1 mais 0,92727, que está aqui, né? Elevado a 1 sobre Q. 1 sobre Q é o quê? É 1 sobre N. Q é igual a 3, né? Menos 1. Então, se eu resolver essa expressão aqui, raiz cúbica desse número aqui, né? Vai dar 103, né? Raiz cúbica de 1 mais isso aqui, soma isso aqui e acha a raiz cúbica. Também, se for numa prova de concurso, você terá as tabelinhas que têm esses valores. Então, ou então, se você souber extrair a raiz cúbica ainda, você vai extrair, não vai esperar. Então, vai ser 103 menos 1 dá 0,03, ou seja, é equivalente a uma taxa de 3% ao mês, né? 3% ao mês
é correspondente a essa taxa de 9,2727 ao trimestre. Elas são taxas equivalentes. Como eu vou fazer a prova dos 9? Eu pegar e calcular aqui. Se eu pegar, assumir, por exemplo, um C0 igual a R$ 1, para ficar mais simples, e aplicar essa taxa durante um trimestre. Quanto eu vou calcular, né? Se eu pegar ela e aplicar por um trimestre, eu vou dizer R$ 1, 1 mais 0,9227, né, 727, elevado a 1, que é o único trimestre, né? Apliquei aqui para calcular o montante da aplicação dessa taxa num trimestre. Então, 109,2727. Se eu pegar outra taxa, eu vou pegar o C3, vai ser 1 também, R$ 1, aplicada a taxa de 3%, mas ela agora é o mês. Então, aqui o Q é que eu vou levar aqui vai ser 3, né? O Q vai ser 3, né? Aplicando a fórmula aqui, que calcula o montante, né? Que a gente viu minutos atrás. Quer dizer, na verdade, aqui é C3, C0, 1 mais I elevado a N. Então, aqui está uma taxa, que é a primeira, está o trimestre, é um único trimestre, aqui está a taxa mensal, e dá o mesmo resultado, 1,0972727, né? Ficou igual porque, para simplificar, eu coloquei aqui R$ 1, a aplicação mais simples para você entender, né? Por isso ficou, na verdade, igualzinho ao outro, né? Então, você veja que tanto faz aplicar uma taxa como outra, elas são equivalentes. Ou seja, 9,2727 ao trimestre é equivalente a 3% ao mês, ok? Se os períodos forem não inteiros, como é que nós trataremos isso, né? Os períodos não inteiros. O prazo de aplicação não é um número inteiro de períodos a que se refere a taxa considerada. Na verdade, estamos diante de uma que nós chamamos de capitalização descontinuada, né? Então, tem duas convenções, a linear e a exponencial. A linear é como vimos lá em juros simples, né? Você calcula o valor do juro da parte inteira e depois é fracionada com base numa taxa proporcional, né? Então, você calcula da parte inteira e depois da outra com base na taxa proporcional. A gente já viu isso lá em juros simples. E aqui a gente vai fazer com exponencial, né? Juros compostos. A parte inteira do período você calcula com o montante, certo? Ou seja, calcula o montante da parte inteira, você vai calcular o CN, né? Em cima lá do C0, como nós já vimos, né? Essa fórmula aqui, conhecida por nós já. E aqui depois a parte não inteira você calcula baseado no que você calculou em A, com a taxa de juros de forma exponencial, né? Que eu estou tratando de juros compostos. Lá seria linear, né? Proporcional, no caso. Aqui seria exponencial, né? Então, você veja que eu tenho duas maneiras de tratar. Você observa que ambas, o que muda aí radicalmente é exatamente a maneira de você calcular, né? É o que muda radicalmente. É exatamente a parte não inteira, que lá é de forma proporcional e aqui é de forma exponencial. Continuando, né? Períodos não inteiros. Veja que coisa interessante. Seja um capital C0 aplicada por N períodos mais uma fração própria de P sobre Q, onde Q é sempre maior que P, há uma taxa de juros compostos, né? Vamos pegar um exemplo gráfico aqui que fica mais fácil. Então, você tem lá o capital inicial, tem lá o capital CN num período inteiro, né? Esse período aí inicial N, e depois você tem essa parte que é fracionada, né? Então, nós dividimos aí para facilitar um sobre Q. Então, lá você tem o CNPq, né? Ou seja, o seu montante cobrindo o período inteiro, que é N, mais o período PQ, sobre PQ, né? Então, a primeira etapa foi o que nós vimos, calcular o CN, né? O montante CN, que é C0, 1 mais I elevado a N. Esse aí a gente já viu. A segunda etapa é você calcular a equivalência de taxa. Então, o IQ, na verdade, que você está calculando, é 1 mais I elevado a 1 sobre Q menos 1. Nós vimos isso nos slides anteriores. E aqui seria, se eu passar isso aqui para o primeiro membro, 1 mais IQ igual a 1 mais I elevado a 1 sobre Q, né? Se aplicarmos por N períodos essa taxa equivalente, teremos o quê? Que o 1 mais IQP vai ser 1 mais I elevado a 1 sobre Q elevado a P. Então, na verdade, eu simplesmente elevei esse primeiro membro a P e esse segundo membro a P. Daí você tira que 1 mais IQ, que está aqui no primeiro, elevado a P, é igual a I mais I, 1 mais I elevado a P sobre Q, né? Multiplicando aqui, facilmente de entender.
E daí você tira que o CNPq vai ser o quê? Vai ser o CN, seu capital aqui, N, esse valor aqui, ó, aplicado a 1 mais IQ elevado a P. Ou seja, você vai ficar aqui com esse 1IQ elevado a P, ó, 1IQ elevado a P é equivalente a 1 mais I elevado a N sobre P. A equivalência está aqui, né? E aí você começa a simplificar. Esse CNPq vai ser igual a quê? O que é o CN? O CN é 1 mais I P sobre Q. Né? 1 mais I P sobre Q. Está aqui. Aí o CN nosso. O CN está aqui, ó. Você já calculou. É C0, 1 mais I elevado a N. Ó. C0, 1 mais I elevado a N. Vezes 1 mais I elevado a P sobre Q. Né? Na verdade, aqui você tem esse fator aqui é constante. É simplesmente vou somar os expoentes. Então, N mais P sobre Q. Né? E aí você tem uma expressão que mostra, genérica, né? Que para você calcular esse CNPq, bastaria aplicar essa fórmula. Então, é de suma importância, vou grifar mais uma vez aqui essa fórmula, né? Como grifei nas outras, né? Essa fórmula é importante. Então, você tem um período que é fracionado, então você calcula do período inteiro e depois o período não inteiro. Quer dizer, C0, 1 mais I, e o expoente vai ser N, que é do período inteiro, mais o período fracionado. Período esse que vai ser, evidentemente, o N mais P sobre Q. Né? Então, fica bem claro. Né? Quando fizermos o exemplo, nós vamos dar mais explicações, ou seja, você vai entender um pouco mais a aplicação desta fórmula. Vamos fazer um exercício de assimilação. Né? Vamos supor um capital de 20 mil é emprestado a juro composto a 10% ao ano por um prazo de 3 anos e meio. Você tem uma parte inteira e uma parte fracionária. 3 anos, 10% ao ano, mas tem 6 meses aí. Sendo a capitalização anual, qual será o valor do montante a ser pago? Né? Então, você tem aqui o valor do montante. Capital aqui, 10%, 3 anos e meio. E vai ser C3 e mais 3 aplicado, parte aí. Então, calculei aí para o montante para o período inteiro, né? Seria 26.620. A etapa 2 seria por 6 meses. Né? Eu apliquei aí 6 meses e calculei P sobre Q. O P aí você levar em consideração que o P seria 6 meses dividido por Q, 12 meses. Observe que Q sempre é maior do que P, vai ser 1,5. Então, CNPq aí vai ser CN 1 mais INPq. Né? Então, na verdade, você vai pegar aqui o capital, que já foi calculado aqui em C3, que é referente à parte, um montante referente à parte inteira, e aplicar aqui 1 mais 0,2, 1 sobre 2. Né? E aí, você calculando, você vai calcular essa parte, dá 27.919. Né? Então, esse valor passou a ser 27.919. A parte inteira calculada e a parte fracionada, a parte que é aquela que não é inteira, períodos não inteiros, você calculou. Então, o final aí seria 27.919,29. Né? Isso é uma importância, essa maneira de calcular. Né? Então, aplicando a fórmula, né, isso aqui você calculou, observe que neste primeiro caso aqui, eu calculei didaticamente de acordo com as etapas que nós propomos, né? Quer dizer, parte inteira e depois a parte fracionária. Agora eu vou aplicar a fórmula diretamente. Né? Você sabe a fórmula. Seria C0, 1 mais I elevado a N mais PQ. Né? Então, C0 aqui, C3, 1,5, quer dizer, 3 anos e meio. 20 mil, que é o C0, 20 mil está aqui, né? 1 mais 0,10, que é a taxa. Eu não precisei me preocupar de calcular a parte inteira e a parte fracionária. Numa única fórmula eu estou calculando. 3 mais 1,5. Então, eu vou calcular isso, elevado a 1,10 a 3,5, e você vai achar também que é 27.919,29. Né? Tanto faz você calcular paulatinamente a parte inteira e depois a fracionária, como calcular os dois, você vai chegar que é exatamente o mesmo valor. Né? De suma importância, a gente aprender a calcular de uma maneira ou de outra. Né? Os valores seriam sempre iguais aos mesmos. Né? Tanto faz aqui como aqui, sempre chegamos ao mesmo valor. Ou seja, é de suma importância você entender que eu posso, na hora, se por acaso me esquecer dessa fórmula, eu posso calcular a parte inteira e depois a parte fracionada, né? Usando já aquela expressão que você conhece, que é essa expressão aqui. Né? Você já conhece ela devidamente, já fez vários exercícios mostrando de assimilação e fixação,
Então, você pode, ou você usa a fórmula que você calcula de uma única vez esses valores, né? Observe. Então, com isso nós vimos, evidentemente, cálculo de juros, juros compostos, cálculo de juros compostos, a parte não inteira, a parte fracionária e assim por diante. Então, mais uma aulazinha que a gente termina aqui sobre juros compostos, né? Você viu lá na primeira aula, nós calculamos lá o conceito de percentagem, na revisão de matemática, a segunda aula calculamos, evidentemente, mostramos juros simples, depois apresentamos lá a aula de desconto simples, né, que também é muito fácil. Agora, nessa quarta aula, nós apresentamos juros compostos, que embutido com ele tem taxa equivalente e assim por diante. A próxima aula que nós vamos ver, nós são taxa efetiva e nominal com capitalização em períodos diferentes da taxa, né? É uma próxima assunto, a aula 5. Você veja que nós estamos fracionando cada assunto de tal maneira que você aprenda gradativamente todo o assunto de matemática financeira, né? Os assuntos mais complexos de matemática financeira nós vamos deixar para o final. Por quê? Porque a maioria dos programas de concurso, por exemplo, eles têm uma parte básica, que é essa que a gente está dando. Um ou outro é que acrescenta alguma coisa, então nós vamos deixar para tratar no final, né? Então, se está gostando, deixe seu like, é de sua importância, inscreva-se no canal, divulgue nas suas redes sociais, socialize a informação e qualquer dúvida mande para o am6@gmail.com. Lembrando sempre, se mandar alguma questão, alguma coisa, é importante você dizer a origem dela, importância vital, né, para a gente ter a origem. E lembre-se, às vezes eu não consigo responder de imediato. Quer dizer, você mandou hoje, eu respondo hoje, porque tem uma fila de atendimento, né? Eu tenho outros casos que eu estou tratando. Quer dizer, em função da ordem de chegada, ele vai ficando na fila e será atendido, né? Pense sempre, não veja estudar como uma tortura, abrace a dádiva de aprender e evoluir, né? A cada vez que você aprende, você se aproxima muito mais dos seus sonhos, né? É de importância vital. Desejo a todos um bom aproveitamento, né? E até a próxima aula.